E aí, moçada, beleza? Um assunto bem interessante hoje, inequação produto e inequação quociente. A gente vê inequação produto e quociente em várias outras funções, mas hoje nós vamos falar especificamente das funções de primeiro grau, tá bom? Então acompanha aí um assunto muito importante que cai o tempo todo em provas e vestibulares, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Inequação produto e inequação quociente. Isso é alguma coisa que aparece o tempo todo, tá? E não só com a função do primeiro grau, mas função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, o que quer que seja, tá? O que é basicamente isso aqui? Então você tem uma função aqui, f de x, tá? Você tem também outra função, g de x. E tem ainda uma terceira função, h de x, tá? E essas funções, elas aparecem numa inequação. Só que não é simplesmente f de x maior do que zero, por exemplo. É assim, g de x vezes f de x tem que ser maior que zero. Então, isso daqui é uma inequação por causa do sinal e produto. Por quê? Porque aparece uma multiplicação de funções, tá? Como eu falei, essa função aqui ela não precisa ser exatamente uma função do primeiro grau. Nesse capítulo, a gente vai tratar de função do primeiro grau. Tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso, porque a gente aprendeu a fazer o estudo do sinal, certo? E como a gente aprendeu a fazer o estudo do sinal, é basicamente isso que a gente vai usar aqui, tá? Bom, isso daqui é uma inequação produto, tá? Esse sinal, é claro, que pode variar, né? Pode ser g de x vezes h de x menor ou igual a zero. E isso é alguma coisa que a gente tem que pensar seriamente aqui, tá? Não pode deixar passar isso aqui, senão a gente perde alguns elementos da solução e não se toca, tá? A gente vai fazer exercício aqui hoje, eu vou mostrar. Então pode ser maior do que zero, maior ou igual a zero, menor do que zero ou menor ou igual a zero, tá? Isso daqui é uma inequação produto. É claro que ainda pode aparecer o quê? F de x vezes g de x vezes h de x, né? Menor ou igual a zero, por exemplo. Tá? Beleza? Pode aparecer potência f de x ao quadrado vezes g de x ao cubo vezes h de x, só assim, por exemplo, tá? Aí, maior ou igual a zero, por exemplo, entendeu? E cada uma dessas coisas aqui, a gente vai ver bem certinho como é que faz, tá? O que que vamos ver aqui que seria a inequação quociente. Inequação quociente é uma divisão. Então, por exemplo, f de x dividido por g de x, certo? E daí, menor ou igual a zero, por exemplo, né? Ou h de x vezes g de x sobre f de x. Ó, agora são os dois juntos e misturados, certo? Então, é maior do que zero, tá? Por exemplo, isso aqui, tá? Isso aqui é uma inequação quociente e aqui é uma inequação produto com quociente, junto, tá vendo? Tem duas funções multiplicando e uma dividindo. E ainda, claro, que isso aqui pode ser elevado ao quadrado, entendeu? E uma série de coisas. Agora aqui tem um detalhe interessante. Então, vamos analisar cada uma dessas aqui. Então, quando eu tenho esse produto aqui de g de x vezes f de x, que tem que ser maior que zero, o que pode ser f de x e g de x, né? Então, o que significa exatamente maior do que zero? Maior do que zero significa que ele é positivo, certo? Maior do que zero significa que ele é positivo. O que significa menor ou igual a zero? Significa que ele é não positivo, né? Porque menor do que zero, isso daqui ser menor do que zero, o que é menor que zero? É quando ele é negativo. E igual a zero é quando é nulo. Então, uma forma de resumir menor ou igual a zero significa dizer o quê? Não positivo, entendeu? Esse daqui não, esse daqui a gente está falando positivo.
Esse daqui a gente não está falando negativo, a gente está falando não positivo. Tá? Ó, da mesma forma que essa multiplicação toda aqui tem que ser o quê? Não positivo. Tá? Tem que ser não positivo. Essa daqui, ó, essa multiplicação toda aqui com potência tem que ser o quê? Não negativo, porque tem que ser maior ou igual a zero. A única coisa que não pode ser aqui é o quê? Negativo. Então a gente fala não negativo, entendeu? Agora esse aqui, isso aqui tem que ser o quê? Maior do que zero. O que que é maior que zero? É positivo. Então tudo isso aqui tem que ser o quê? Positivo. Entendeu? E esse daqui, f de x dividido por g de x, tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. Novamente, não positivo, certo? Maior, ou menor ou igual a zero. Não, calma aí. Menor do que zero. Menor que zero é negativo. Então, não positivo, tá certinho. Entendeu? E o que que a gente vai fazer? Bom, a gente vai verificar o x que vai fazer o quê? Isso daqui ser negativo e isso aqui ser positivo. Daí ele é menor que zero, né? E quando isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, mais dividido por menos, dá menos, né? Por exemplo, menos 2 dividido por 3 é menor ou igual a zero? Verdadeiro, é. Tá? Então, mais também pode ser o contrário, né? Pode ser menos embaixo e mais em cima. O que não pode ser é os dois negativos ou os dois positivos, entendeu? Só que a função, ela tem vários sinais, né? A função do primeiro grau, a gente verificou aqui, né? A função do primeiro grau, que é basicamente o que nós vamos tratar aqui, elas geralmente são retas, né? Vamos pegar uma reta assim, ó, pronto, certo? Aqui onde ela cruza o eixo x, como é que a gente chama de raiz, tá? A raiz, o R. Então, olha só, para valores de x maiores que a raiz, o sinal da função é o quê? Positivo, para cá é positivo. Daqui para baixo é o quê? Negativo. Então, para valor, quando o x for aqui, ó, qual é o sinal da função? Positivo. Aqui, ó, positivo. Aqui, ó, positivo, certo? Agora, para valores de x menor do que a raiz, qual é o sinal? Negativo. Esse daqui, o y, negativo. Certo? O y, que é a função de x, que é o que está dependendo do x. Quando o x for esse valor aqui, qual é o sinal da função? Negativo. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo do sinal quando se tratar de primeiro grau, tá? Quando se tratar de segundo grau, que vai ser posteriormente, né? Ainda nesse bimestre, a gente vai tratar da função polinomial do segundo grau, a gente vai falar de novo de inequação produto e inequação quociente, tá? Porque daí a gente vai analisar com a função do segundo grau. Daí a função do segundo grau, ela tem um estudo do sinal diferente que a gente vai aprender depois, certo? Mas a do primeiro grau, o estudo do sinal é assim. Então, o que a gente faz? A gente pega uma função, por exemplo, f de x igual a x menos 4, por exemplo. Essa daqui é muito simples, coloquei justamente por ser simples. O que a gente faz? A gente faz uma reta real, e descobre qual é o valor aqui que faz f de x ser zero, ou seja, a raiz, né? Qual é a raiz aqui? É 4, porque 4 menos 4 dá zero. Então, a gente põe o 4 bem aqui no meio, beleza? Bom, essa função, ela é crescente ou ela é decrescente? Como é que eu sei que ela é crescente ou decrescente? Pelo coeficiente do x. O coeficiente aqui é o quê? É 1. Então, ela é crescente. Ela faz 45 graus. Não preciso desenhar exatamente 45 graus, nada, mas crescente. É isso que eu tenho que desenhar. Ou seja, a direita da raiz, ela vai ser o quê? Positiva. E a esquerda da raiz, ela vai ser o quê? Negativa. Tá vendo? Eu não preciso desenhar o eixo y para analisar o sinal. Eu sei que quando ela está para cima, qualquer x daqui vai fazer o y ser o quê? Positivo. E qualquer x daqui vai fazer o y ser o quê? Negativo. Então, a gente escreve simplesmente assim, entendeu? Aí, digamos que eu tenho uma outra função, né? Vamos fazer como se fosse o estudo do sinal dessa daqui. Eu tenho a outra função g de x. G de x, ela é, no caso, assim, ó, menos 3x mais 4. Opa, então qual que é a raiz aqui? É 4 terços. Bom, aí eu faço outra reta e localizo o 4 terços, certo? Porque quando isso aqui for 4 terços, 3 simplifica com 3, menos vezes 4 menos 4, menos 4 mais 4, 0. Então, 4 terços é menor do que 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4 terços, tá? Onde chegamos? Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, por causa do sinal negativo. Então, ela é assim, ó.
Então, essa daqui, ao contrário dessa, positivo está do lado esquerdo da raiz. Negativo está do lado direito da raiz. Certo? E eu vou fazer o que? A multiplicação dos sinais. Então, veja só. Mais vezes menos. Então, aqui, né, na direção do 4, aqui vai ser o quê? Menos. Aí aqui, ó. Nesse intervalo daqui para cá, ela é o quê? Negativo. E daqui para cá também é negativo. Então, menos vezes menos, mais. Tá vendo? Nesse intervalo ela é positivo. E aqui, menos vezes mais, dá menos. Entendeu? E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu estou analisando o quê? Quando é que essa divisão é menor ou igual a zero. Então, menor que zero é onde está negativo. É aqui, ó. Né? Daqui para cá, né? Ou seja, maior do que 4 e daqui para cá. Menor do que 4 terços. No meio, entre 4 e 4 terços, é o que? É positivo. E positivo não é menor do que zero. Então, fica fora, certo? Mas também tem o igual a zero. Quem que é o igual a zero? É quando o de cima for zero. O de baixo não pode ser zero. O de baixo não pode ser zero, porque divisão por zero é indeterminação. Então, quando é que f de x é igual a zero? Então, essa daqui. Quando é que f de x é igual a zero? Aqui no 4. Então, o 4 entra. Tá vendo? A gente faz bolinha cheia. Então, essa é a análise de sinal que nós temos que fazer. Entendeu? E quando acontece ao quadrado? Bom, a gente sabe que qualquer coisa elevada ao quadrado é sempre positivo. Então, isso aqui é sempre positivo. Entendeu? Ao cubo vai ser positivo quando a função for positiva e vai ser negativo quando a função for negativa, né? Porque menos 2 elevado ao cubo, né? Ó, menos 2 elevado ao cubo vai ser o quê? Menos vezes menos mais vezes menos menos. Então vai continuar sendo menos. Daí 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 8. Então, quando a função for negativa elevada ao cubo, continua sendo negativa. Quando a função for positiva elevada ao cubo, continua sendo positiva. Ou seja, quando ele tem esse expoente 3 aqui, ó, o estudo do sinal é da mesma forma. Continua da mesma forma, como se não tivesse expoente. Agora, quando o expoente é positivo, é par, quando o expoente é par, daí o que acontece? Tudo fica positivo, mas tem um ponto que daí é o zero, tá? Não é tudo positivo, na verdade, né? Essa parte que ficaria, por exemplo, negativa, ela vai ficar positiva. Essa aqui positiva. E aqui vai ficar o quê? Zero, né? Porque zero ao quadrado continua sendo zero, entendeu? Então é esse o cuidado que tem que ter quando tem expoente par. Expoente ímpar, o estudo do sinal continua da mesma forma, a gente simplesmente ignora, né? Faz o estudo do sinal como se não tivesse a potência 3, tá? Mas a potência quadrada, sim. Aí, já que eu levantei a lebre, né? E se o expoente for negativo, né? Digamos assim, ó. F de x elevado ao cubo vezes g de x elevado a menos 2. Tá? Maior ou igual a zero. E agora expoente negativo. A gente sabe que expoente negativo é o quê? É fração. Então, isso daqui é como se fosse o quê? F de x elevado ao cubo dividido por g de x ao quadrado. Pronto. Entendeu? Daí a gente faz o estudo do sinal dessa inequação quociente aqui. Certo? Bom, chega de lero-lero, tá? Mas se você tiver dúvida, põe aí nos comentários. Mas chega de lero-lero, vamos fazer o exercício. Que daí a gente vai fazer um monte de exercício e você vai entender perfeitamente tudo isso que eu falei aqui. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, olha só essa aqui. Resolver a inequação x ao quadrado mais x menos 2 vezes menos x mais 2 menor ou igual a zero. É uma inequação o quê? Produto, certo? Ela não vem escrito assim, resolver a inequação produto. Nem sempre vem escrito, é inequação simplesmente, tá? Aí você olha o que é que está se multiplicando. Então tem essa função e essa função. Aí você fala, professor, mas você disse que a gente ia tratar de primeiro grau, aqui tem uma de segundo grau. Sim, mas essa de segundo grau, ela pode virar duas de primeiro grau, tá? Eu já ensinei várias vezes aqui, já fiz várias vezes aqui, como a gente fatora equações de segundo grau. Geralmente, a equação de segundo grau a gente consegue fatorar tranquilamente, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada no izinho ali, ó. Tem uma série de vídeos ali que
que mostro isso aí, tá? E no terceiro ano, no começo desse ano, no terceiro ano, lá quando eu falei de polinômios, eu mostrei, eu fiz uma aula especificamente sobre isso, tá? Sobre fatoração de equações do segundo grau, tá? Eu vou colocar, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Apareceu ali, ó. Eu coloquei a aula bem no ponto exato ali onde eu explico isso daí você assiste se você quiser saber uma explicação, tá? O primeiro izinho que apareceu ali é de uma playlist onde eu mostro como fazer e eu explico assim, tá? Mais ou menos assim, sem muito detalhe, mas o segundo é na aula e eu explico bem detalhadamente, tá? É um pouquinho longa a explicação, mas fica mais claro, tá? Bom, mas como é que faz? Olha só, vamos pensar aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 2 é o quê? Então, esse x ao quadrado, tá? O que eu vou fazer isso aqui, ó? Quando eu tenho uma expressão do segundo grau, eu posso trocar ela pela multiplicação de duas do primeiro grau, como essa daqui, ó. Então, se aqui está o x ao quadrado, é porque uma delas começa com x e a outra também tem x, certo? Essa daqui continua, menos x mais 2x, certo? Mais 2. Então, quer dizer que x vezes x vai dar x ao quadrado, certo? Bom, e aqui vai ter que ter alguma coisa que quando multiplicado vai dar um menos 2. Bom, se dá menos 2 é porque um vai ter um sinal mais, o outro vai ter um sinal menos, tá? Ou menos ou mais, beleza? Bom, eu vou colocar o mais aqui e o menos aqui, tá? Bom, e quais os valores que eu ponho aqui? Então, dois números que multiplicados dá 2. Aí você fala, é 1 vezes 2. Realmente, 1 vezes 2. Mas aonde que eu ponho 1? Aqui ou aqui? E daí, essa posição aonde que a gente põe o 1 e o 2 vai depender do que está aqui no meio, ó. Aqui está aqui no meio é mais x. Então, quer dizer que esse 1 e 2, eles vão ter que estar de tal forma que quando eu somar esses dois números aqui, vai dar um mais 1. Então, o 2 tem que estar aqui, ó. Mais 2 e menos 1. Ó. Mais 2 com menos 1, mais 1. Tá vendo? Na verdade, é porque é mais 2x com menos 1x, mais 2x com menos x, mais x. Entendeu? Então, veja, essa expressão do segundo grau eu transformei em duas do primeiro grau. Essa daqui, se você multiplicar uma pela outra, dá exatamente aquilo. Pronto. Agora nós temos uma inequação produto com três funções, como se fosse aquele f de x, g de x e o h de x. Certo? O que eu vou fazer? Vou fazer o estudo do sinal dessa, dessa e dessa. Todas elas, certo? E o estudo do sinal dessas três eu vou colocar junto, uma do lado da outra, de forma que eu consiga comparar e verificar os sinais de cada uma na correta direção ali das raízes, tá? Então, vou começar com as raízes. Como é que eu acho a raiz disso aqui? Eu pego, faço x mais 2 igual a 0, x é igual a menos 2. Beleza, a raiz desse aqui, então, é menos 2. Qual é a raiz desse aqui, né? Então, eu faço x menos 1 igual a 0, x é igual a 1. Né? Então, a raiz desse é 1. E qual que é a raiz desse aqui? Eu nem precisava fazer isso, né? Mas vamos fazer. Menos x mais 2 é igual a 0. Então, dessa vez eu vou jogar o menos x para lá. Vai ficar assim, ó, 2 igual a x. Então, a raiz aqui é igual a 2. Tá vendo? São três raízes. Então, eu vou fazer o estudo do sinal de cada uma delas. Por isso, eu vou fazer três retas. Ó. 1, 2, 3. Cada uma dessas retas eu vou colocar o estudo do sinal de cada uma daquelas. E vou fazer uma final aqui, onde eu vou achar a solução, onde eu vou identificar qual é a solução, ou seja, quando é que o produto disso daqui vai ser menor ou igual a 0, ou seja, negativo ou igual a 0, certo? Bom, vou fazer três retas aqui, ó, verticais, indicando a direção do menos 2, do 1 e do 2. Então, vou colocar o menos 2 está mais à esquerda, o 2 é o mais à direita e o 1 no meio. Então, aqui é o 1, a direção do 1. Aqui vamos colocar a direção do 2. E aqui vamos colocar a direção do menos 2, certo? Bom, então para ficar organizado, o que eu vou fazer? Essa daqui eu vou fazer o estudo do sinal do x mais 2. Essa daqui eu vou fazer o estudo do sinal do x menos 1. E essa daqui eu vou fazer o estudo do sinal do menos x mais 2, certo? Bom, qual que é a raiz aqui? É menos 2. Tá aqui a raiz é menos 2. Beleza? Bom, ela é crescente ou ela é decrescente? É o sinal do A. O sinal do A, ou seja, o sinal do que acompanha o x é o quê? Positivo.
Se é positivo, ela faz um gráfico assim, ó. Ou seja, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. E aqui é o quê? Negativo. Certo? Olha a próxima, x menos 1. Então, a raiz é 1. Essa daqui é crescente ou é decrescente? É crescente, porque o que acompanha o x, o coeficiente do x é 1 também. Então, é assim. Então, ela faz assim, ou seja, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Certo? E essa terceira, qual que é a raiz? É 2. Então, a raiz é 2 aqui, ó. Essa daqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Essa daqui é decrescente, porque o sinal do que acompanha o x é negativo. Então, ela é assim, ó. Portanto, desse lado ela é negativa, esse lado é positivo, positivo, positivo. Tá vendo? Agora, na de baixo, eu vou fazer a multiplicação, tá? E vou colocar os sinais aqui do resultado da multiplicação. Então, olha só. Mais vezes mais vezes menos, menos. Então, isso aqui deu menos. Tá? Menos. Mais vezes mais vezes mais. Então, isso aqui deu mais. Nesse intervalo, entre essa e essa. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então, isso aqui deu menos. E aqui, menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais. Certo? Agora, e as raízes? Aqui, então, aqui está o menos 2, aqui está o 1 e aqui está o 2, certo? O que a raiz faz com cada uma dessa aqui? O que a raiz dessa daqui faz? Faz isso aqui ser zero. E zero vezes qualquer coisa, zero. Pode ser zero? Pode, olha aqui, ó. Então, isso tudo tem que ser menor do que zero ou igual a zero. Então, o zero entra. Então, nós desenhamos todos uma bolinha cheia, que a gente fala, tá? A gente pinta a bolinha. Por quê? Porque inclui. Todos esses aqui incluem. Porque isso aqui pode ser zero, isso aqui pode ser zero, isso aqui pode ser zero. Porque a solução quer igual a zero, certo? Veja, ao contrário do que a gente tem feito nesses últimos dias, até lá na aula do meio, né? Do meio da semana, a segunda aula dessa semana, nós fizemos interseção, porque a gente falou de sistema de inequações. Aqui não tem interseção. Por quê? Porque aqui não está indicando nenhuma solução, nem outra solução, nem outra solução. Está fazendo o estudo do sinal. O que a gente está fazendo é só a multiplicação dos sinais que as funções adquirem de acordo com o valor de x. Então, quando o valor de x for maior do que 2, isso tudo aqui vai dar um valor negativo. E é o que eu quero, porque eu quero que isso tudo seja menor ou igual a zero. Então, menor que zero está aqui, ó. Eu quero. Certo? Quando o valor de x estiver entre 1 e 2, isso tudo aqui vai ser o quê? Positivo. Mas eu não quero nada positivo. Eu quero que isso aqui seja o quê? Menor ou igual a zero. Então, não entra, não risco nada. Tá vendo? Novamente, olha, entre o menos 2 e 1 dá o quê? Negativo. Né? Então, eu quero que isso aqui fique negativo mesmo. Isso aqui tem que ser negativo. Então, tá aqui, ó, negativo. Entra, que eu quero. O positivo eu não quero. Então, a minha solução vai estar o quê? Vai estar entre o menos 2 e o 1, incluindo o menos 2 e 1, porque daí faz aquilo ser zero, e maior do que o 2, incluindo o 2, porque o 2 faz ser zero e isso aqui é menor que zero, certo? Vamos fazer um testezinho só para ver, ó. O zero está aqui no meio, né? Se eu colocar zero aqui, fica 2. Se eu colocar zero aqui, fica menos 1. Se eu colocar zero aqui, fica 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 é menor ou igual a zero? É. Tá vendo? Então, essa é a solução. Daí a gente escreve o quê? Solução é igual a x, valores de x pertencentes aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1, ou, porque são dois intervalos distintos, ou tá aqui ou tá aqui. Ele não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. Então, por isso que não é e, é ou. Então, aqui, ou x maior ou igual a 2. Pronto. Entenderam? É assim que a gente faz. Faz o estudo do sinal das três, multiplica ou divide os sinais, né? Ó, um outro caso aqui, ó. Resolver a inequação. Ah, mas esse aqui, daí é só fazer o estudo do sinal desse, estudo do sinal desse, verificar o que é maior do que 1, mas calma aí, não é bem assim. Esse 1 aqui, eu não tenho que comparar com 1, eu tenho que ter 0 aqui desse lado. Ah, mas tem 1, e aí o que eu faço? Jogo 1 para lá, tiro o mínimo múltiplo comum e resolve. Quer ver? Olha só. 2x mais 1 sobre
x menos 2, aí esse 1 veio para cá, ficou menos 1. Isso tudo tem que ser o quê? Maior do que zero, né? Fica maior que zero. Você fala, pô, por que você deixou esse espaço aqui? Porque eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Esse 1 é 1 sobre 1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por x menos 2. Ó. Porque embaixo da fração tem que ter x menos 2, certo? Então, vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar 2x mais 1, menos 1 vezes x menos x, e menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tudo sobre x menos 2. Tá vendo? Maior do que zero. Bom, agora fica 2x menos x, x. 1 mais 2, 3. Sobre x menos 2. E tudo isso aqui agora é o quê? Maior do que zero. Pronto, agora está do jeito que eu quero. Agora está uma inequação produto perfeita do jeitinho que a gente quer fazer o estudo sinal. Então, vou fazer dois estudos. Né? Fazer o estudo da função de cima e fazer o estudo da função de baixo. E aí embaixo vai estar o meu resultado, certo? Bom, isso aqui vai ter uma raiz. Qual que é a raiz? É muito simples de verificar a raiz aqui. É só ver que número que mais 3 dá zero. É o menos 3. Então, a raiz desse aqui é o quê? Menos 3. E esse aqui é 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero. Então, a raiz aqui é 2. Então, eu faço duas retas. Uma relativa ao menos 3 e a outra relativa ao 2, né? Eu falei duas retas, mas na verdade são duas direções, tá? A reta é isso aqui, ó. Isso aqui é uma reta real, reta real, reta real. Isso aqui é só a direção que eu estou marcando aqui, a direção do menos 3 e a direção do 2. Certo? Então, nessa de cima, eu vou fazer o estudo do sinal dessa daqui, ó, x mais 3. Então, a raiz é menos 3. Então, põe aqui, bolinha no menos 3. Essa daqui é crescente ou é decrescente? Ela é crescente, ó, positivo, né? O que está acompanhado do x é positivo. Então, crescente. Então, ela é assim, ó. Se ela é assim, desse lado é negativo, desse lado é positivo, desse lado é positivo. Certo? Nessa outra aqui, a raiz é 2. Então, eu faço uma bolinha no 2. Certo? Ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é crescente, porque o que acompanha o x é positivo. Então, tá aqui, ó, crescente. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Agora, eu vou fazer a divisão dos sinais. Só que divisão de sinais é a mesma coisa que multiplicação de sinais, tá? Então, é assim, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Pronto, agora eu consigo decidir. Eu quero que tudo isso daqui seja o quê? Maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então, tá aqui, ó. Aqui. Então, aqui está o menos 3. Aqui está o 2. E aqui, ó. Positivo. Pode ser igual a zero? Posso pintar essas bolinhas? Não. Porque, primeiro, não tem igual a zero. E, segundo, que o x menos 2 não pode ser zero. X menos 2 aqui, ó, que é quando o x é 2, não pode ser zero aqui. Porque não existe divisão por zero, tá? Mas se tivesse um igual a zero, daí aqui poderia ser. Porque daí em cima poderia ser zero, mas embaixo não pode ser zero. Mas como não tem, os dois são abertos aqui. Então fica assim, ó. Aqui está o menos 3 e aqui está o 2. Então a minha solução vai ser o quê? Solução vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x seja menor do que o menos 3 ou o x seja o quê? X seja maior do que o 2. Está aqui a minha solução, está aqui o meu conjunto de solução. É assim que a gente faz o estudo do sinal aqui. É assim que a gente resolve uma inequação. Beleza? Mas não acabou não, vamos fazer mais exercício. Então, olha esse aqui. Determinar o domínio da função y é igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre menos x mais 3. Aí você fala assim, vem cá, mas não era inequação produto ou inequação quociente? É, mas às vezes a inequação quociente ou produto, ela vem disfarçada. Como assim disfarçada? Veja só. Quando ele fala domínio, ele quer saber quais são os valores de x que eu posso colocar aqui. Eu posso colocar qualquer valor de x aqui? Não, nem sempre. Algumas vezes eu posso, mas nem sempre eu posso. Por quê? Porque primeiro tem raiz e segundo que tem uma parte que está no denominador. Então o denominador não pode ser zero. Certo? Essa parte de baixo aqui não pode ser zero. E como isso aqui é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2, não está escrito 2 aqui, mas quando não está escrito nada é o 2, que você tem que entender, né? Raiz quadrada. Bom, parece que eu estou falando
para jardim de infância, mas eu estou sendo bem claro, tá? Então é raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, o que está embaixo não pode ser negativo. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que isso que está embaixo tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Raiz quadrada de zero. Qual é a raiz quadrada de zero? É zero, porque zero vezes zero dá zero. Então, raiz quadrada de zero é zero. Então, pode ser zero? Pode. Então, quer dizer que esse problema onde diz determinar o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre menos x mais 3, está dizendo para mim o quê? Que x menos 1 sobre menos x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Ponto. Tá vendo? Apareceu a minha inequação quociente aqui, né? Então, eu vou ter que fazer o estudo do sinal do x menos 1 e vou fazer o estudo do sinal do menos x mais 3. E verificar aonde que vai ser positivo ou zero, certo? Bom, isso aqui é muito tranquilo. Faço duas retas e a terceira que vai ter a minha solução, tá? Qual é a raiz dessa parte aqui de cima? É o 1, né? Porque o 1 menos 1 dá 0. Então, qual é o valor de x que faz isso aqui de cima ser 0? É o 1, né? 1 menos 1, 0. Então, é 1. Beleza, vou colocar só aqui, ó. A raiz é igual a 1. Parece que é menos, né? Não, tá aqui, ó. Pronto. A raiz é igual. E esse daqui, a raiz é o quê? Qual é o valor da raiz aqui? Então, qual é o valor que eu ponho no lugar do x que faz isso aqui ser zero? Então, tá menos x mais 3. Então, tem que ser menos 3. Menos 3 mais 3 dá zero. Então, o x tem que ser 3, porque já tem um menos na frente. É menos 3 mais 3. Então, o x tem que ser... A raiz é 3. Beleza. Então, vou fazer duas direções aqui. Uma do 1 e a direção aqui do 3. Tá vendo? Bom, quando for 1 é aqui, ó. Tá? Então, eu pergunto. Isso daqui, essa expressão aqui, que é uma função do primeiro grau, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente, é assim, ó. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Beleza? Menos x mais 3. É o 3 a raiz, está aqui o 3. Beleza? Então, essa função aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é decrescente, porque o que acompanha o x é negativo. É assim, ó. Beleza? Então, desse lado é negativo, esse lado é positivo, esse lado é positivo. Certo? Bom, agora eu vou fazer a divisão dos sinais. Mais dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. E menos dividido por mais, menos. Eu gosto de colocar assim, o menos para baixo e o mais para cima, mas é uma coisa. É só... Pode colocar tudo para cima e tudo embaixo, tanto faz. Isso aqui é só uma maneira que eu faço, tá? De repente você tem um professor na escola, um professor no cursinho, de repente você viu na internet outro professor explicando e ele faz diferente, não tem problema. Mas só não coloca do mesmo jeito que eu, mas isso é detalhe, tá? Isso é detalhe mesmo. Bom, então, aonde é que isso aqui vai ser maior que zero? Maior que zero vai ser aqui no meio dessas duas raízes aqui, desses dois números aqui, ó. No meio do 3 e do 1, certo? E pode ser igual a zero? Pode. Quem é que pode ser igual a zero? Esse de cima ou o de baixo, ou esse de cima e o de baixo, ou nenhum dos dois. Só o de cima pode ser zero. O de baixo não pode, não tem divisão por zero. Então, esse aqui fica a bolinha aberta mesmo, que é a raiz do de baixo, mas esse aqui, a raiz do de cima, fica pintadinho. Então, beleza. Então, tá aqui, ó. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o x está aqui no meio, né? Então, o x vai ser o quê? Maior ou igual a 1 e menor do que 3. Pronto. Esse é o domínio. Então, eu não ponho solução aqui, tá? Esse aqui eu não ponho solução, porque eu não estou resolvendo só isso aqui. Ele está me perguntando, determinar o domínio. Então, eu vou escrever. O domínio será o quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que ele esteja aqui no meio. O 1 seja menor ou igual a x, que tem que ser menor do que 3. Pronto. Esse é o domínio da função, tá? Daquela função. Tá bom? Esse é o domínio dessa função. E é isso que a gente tem que observar, tá? Olha só. Tem outra possibilidade, outra coisa que poderia acontecer aqui, que é importante a gente saber, tá? Se a função fosse assim, ó, y é igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz quadrada de menos x mais 3. Olha só, isso daqui
tá? Tem uma diferença daquele lá. Qual é a diferença? É que aqui está tudo debaixo da raiz. E aqui não. Aqui tem uma raiz em cima e aqui tem uma raiz embaixo. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o lugar onde o x menos 1 é maior ou igual a zero e o lugar onde o menos x mais 3 é maior do que zero. Não pode ser zero porque está embaixo da fração também, tá? Só pode ser maior do que zero, mas esse aqui pode ser maior ou igual a zero. Então aqui não é uma inequação quociente. Aqui eu tenho que fazer a solução desse e a solução desse e fazer a interseção e não a divisão de sinais, tá? E não multiplicar os sinais. Por quê? Porque isso daqui não tem a ver, é só isso aqui, ó. Onde é que o x menos 1 é maior que zero? É maior que zero daqui para cá. Onde é que o menos x mais 3 é maior que zero? É maior que zero para cá. Tá bom? E daí eu vou fazer a interseção. Então esse deu para cá e esse deu para cá. A interseção, por acaso, é o mesmo no meio. Tá? É o mesmo no meio, porque esse daqui ficaria aqui, né? Esse aqui ficaria aqui, então a interseção seria no meio. Entendeu? Por acaso, essa daqui ela é da mesma solução, mas nem sempre é assim. Tá? Nem sempre é assim, tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa. Tá? Por acaso, essa daqui daria a mesma solução. Tá? Faz aí, faz no seu papel aí. Tá? E qualquer dúvida você põe nos comentários do vídeo aqui, que daí eu vejo depois aí, respondo você e esclareço aí, tá bom? Bom, vamos para o próximo. O próximo diz resolver a inequação. Então, x menos 4 elevado ao cubo tem que ser menor ou igual a zero, certo? Bom, como o expoente é ímpar, ó, ímpar, então isso daqui é como se fosse x menos 4 menor ou igual a zero. Por quê? Porque quando isso aqui der positivo, positivo elevado ao número ímpar vai continuar positivo. Quando isso dali for negativo, negativo elevado ao número ímpar vai continuar negativo. Então, o estudo do sinal disso daqui é a mesma coisa do estudo do sinal disso aqui. Tá? Então, isso daqui seria o quê? Isso aqui eu não preciso nem fazer reto, é só fazer assim, ó, x menor ou igual a 4. Pronto, tá resolvido. Tá? Tá resolvido. Né? Eu teria, se eu fosse fazer assim, tem que haver multiplicação. Então, faz 1, 2, 3 e a solução. Coloca a direção do 4, porque todas elas é o 4. Beleza. Então, essa daqui vai ser o quê? Como aqui é crescente, né? Então, aqui vai ser positivo, positivo, positivo. Aqui vai ser negativo, negativo, negativo. Então, mais vezes mais vezes mais, tá vendo? Mais. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Tá vendo? Menos. Então, onde é que ela é menor que zero? Ela é menor que zero aqui, ó. Precisava ter feito tudo isso? Não, podia fazer só uma delas só, né? Ou igual a zero, tá aqui, ó. Não, podia ter feito só uma delas só, né? Na verdade, não precisava fazer nada disso aqui. Essa daqui, como é do primeiro grau, é só isolar o x. Deixa o x aqui, joga o menos 4 para o outro lado, fica mais 4. Então, vai ficar que x é menor ou igual a 4. Então, a solução é o quê? A solução é x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 4. E morreu, simplesinha. Beleza? E a última. Então, resolver a inequação 2x menos 1 elevado a 4 menor do que zero. Ele quer quando é que isso aqui vai ser menor que zero? Nunca. Só como assim nunca? Porque esse expoente aqui, ó, é par. Quando é par, quer dizer que se der menos, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos, vezes menos, mais. Então vai dar mais. Quando isso aqui der positivo, mais vezes mais, vai dar mais. Então, esse lado aqui, como o expoente é par, sempre vai ser positivo. 2x menos 1 elevado à quarta sempre será positivo. Ou zero, né? Porque se aqui for meio, aí vai ficar 2 vezes meio, vai dar 1. 1 menos 1, 0. Certo? Então, isso aqui também pode ser zero. Não é sempre será positivo ou zero. Pronto. Agora está correto. Sempre será positivo ou zero, mas ele não quer nem positivo nem zero, ele quer que seja o quê? Menor que zero, ou seja, a solução aqui vai ser o quê? O conjunto vazio, não tem nada. Ou eu faço assim, né? Uma bolinha, um zero com corte. Isso aqui é solução, não tem solução na verdade, tá? Nada satisfaz essa inequação aqui. Beleza? Tá? Vamos fazer um último aqui. Então vamos lá, os últimos de hoje, então é assim, ó, resolva em
R, ou seja, no conjunto dos números reais, as inequações. Então, eu tenho essas inequações, essa inequação aqui e essa aqui, tá? Então, essa daqui, quando é que tudo isso daqui vai ser maior ou igual a zero, tá? Então, muito importante aqui, tem uma coisa aqui que é muito importante a gente saber, tá? Isso daqui está elevado ao cubo, é uma função elevada ao cubo. Essa aqui é outra função elevado à quinta potência. E esse daqui é uma função elevado à oitava potência, certo? Bom, essa função aqui, qualquer que seja o sinal dela, quando eu elevar a oitava potência, ela vai ter um valor que positivo, certo? O valor dessa função aqui vai ser, né, pode ser positivo ou negativo, mas quando elevado à oitava, vai dar positivo, certo? Sempre. Não. Como não? Se está elevado a expoente par, ela é sempre positiva. Não. Mas aí... Não, é porque ela pode ser zero. Ah, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado porque o zero ele não é nem positivo e nem negativo. O zero é neutro. Então, quando eu falo assim, vai ser sempre positivo, às vezes a gente fala assim, não, vai ser sempre positivo e tá incorrendo numa imprecisão aqui, porque ele não vai ser sempre positivo, ele pode ser zero também, entendeu? E é essa imprecisão que leva a gente a erros aqui, tá? Porque a gente pode falar assim, não, eu não preciso nem fazer o estudo do sinal disso aqui, porque isso aqui vai ser positivo, é como se não tivesse nada, é como se fosse um ali, entendeu? Então não preciso fazer o estudo do sinal. Não, não é. Eu faço o estudo do sinal para indicar onde é que é zero, porque ele pode ser zero, entendeu? Bom, e esse aqui, essa expressão aqui, quando for positivo elevado à quinta, vai dar positivo. Quando for negativo elevado à quinta, vai dar negativo, certo? E essa daqui, essa expressão aqui, quando for positivo elevado ao cubo, vai dar positivo. Quando for positivo, negativo elevado ao cubo, vai dar negativo. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa. Essa daqui vai continuar igual, essa aqui vai continuar igual. Só que essa daqui, ela vai ser tudo positivo, só o zero que eu tenho que sinalizar, tá? Então, quais são as raízes aqui? Então, a raiz, eu lembro que eu falei para vocês que tinha que falar 10 vezes menos b sobre a, né? Quando a função f de x do tipo a, x mais b, a raiz aqui, né? A raiz aqui, ela é o quê? Ela é menos b sobre a, correto? Então, eu não preciso ficar igualando a zero, é só fazer menos b sobre a. Tá? Então, o b aqui é quem? É o 1 e o a é 3. Então, vai ficar o quê? A raiz aqui é menos 1/3, beleza. Essa aqui, o b quem que é? É o 5? Não, o b é o que está independente, é o 2. E o menos 5 é o a. Então, menos b sobre a, então a raiz aqui vai ser o quê? Menos 2 sobre menos 5, né? Só que menos com menos dá mais, então dá 2/5 aqui a raiz, é mais 2/5. E aqui a raiz é o quê? Raiz é igual a menos b, então menos 4 sobre 1, então dá menos 4 mesmo, certo? Vou fazer 3 retas e a quarta que vai ser a solução. Vou indicar aqui 3 direções, tá? 3 direções. A do menos 4, aqui, a do menos 4, que é o mais à esquerda. A do menos 1/3, que está aqui, menos 1/3, que é a do meio. E a 2/5, que é a mais à direita, 2/5. Aí você diz, professor, aqui está muito longe aqui, ó, e aqui tá na mesma distância. Essas raízes aqui, elas são raízes longe uma da outra. Essas aqui são mais perto. Não, mas não importa a distância aqui. O que importa é que as raízes estejam realmente ordenadas da menor para maior daqui para cá, certo? Bom, essa daqui, então a raiz aqui é o que? É menos 4, é essa daqui, ó. Só que aqui tudo vai ser positivo, por causa do expoente outro. Só no menos 4 que não vai ser positivo. Então aqui vai ser mais, tá vendo? Essa aqui, ó, 2 menos 5, é o 2/5. 2/5 está aqui, ó. 2/5 está aqui. Então isso aqui é crescente ou é decrescente? Ela é decrescente por causa do menos 5. Tá? Desse coeficiente do x é menos 5. Então é assim, ó, decrescente. Então ela vai ser negativa aqui, vai ser positivo, positivo, positivo. Certo? E essa última aqui, ó, né, cuja raiz é menos 1/3. Então ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é crescente, por causa que o 3 aqui está positivo. Então ela é crescente, ela é assim, ó.
Então aqui é positivo, positivo, aqui vai ser negativo, negativo. Então, vou multiplicar os sinais, tá? Veja, como eu falei, aqui eu não preciso me preocupar porque o expoente é ímpar, então ele permanece o sinal exatamente daquelas expressões ali. Essa daqui, como o expoente é par, então tudo fica positivo, só o menos 4 ali que não é positivo. Então, vou multiplicar os sinais. Mais vezes mais, vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais vezes menos, menos. Mais vezes mais vezes menos, menos. Tá? Ele quer a região onde tudo isso daqui é o que? Maior ou igual a zero. Maior é onde está mais, ó. Tá? Igual a zero. Então aqui pode ser zero e aqui pode ser zero. E, ó, e aqui é onde o pessoal às vezes erra. Como aqui é menos, 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 eles ignoram essa raiz aqui. Mas essa raiz entra, porque pode ser zero também. Quando aqui for menos 4, isso aqui dá zero. E zero vezes qualquer coisa dá zero. E zero é maior ou igual a zero. Então aqui entra também, ó. Ela fica sozinha lá, tá vendo? É isso mais tudo isso aqui. Então a solução aqui vai ser o quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tá o quê? X igual a menos 4 ou... Tá? Aqui é o menos 4. Aqui está o menos 1/3. E aqui está o 2/5. Então, quer dizer que menos 1/3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2/5. Pronto. Tá vendo? É esse conjunto aqui, assim que a gente escreve. X pertencente a zero está o quê? X é igual a menos 4 ou está nesse intervalo aqui. Entenderam? Tá? Isso é o que a gente tem que observar e tomar cuidado. Veja a próxima. Novamente, uma inequação produto, tá? Onde dois deles têm o expoente par, ó. Expoente par, ou seja, isso aqui vai ser positivo, isso aqui vai ser positivo. Eu só preciso colocar ali o quê? As raízes. E esse daqui, o expoente é ímpar. Então, o estudo do sinal dessa expressão vai ser o estudo do sinal dessa expressão elevado a 7. Tá? Então, vou colocar as raízes, eu vou fazer só duas retas. Por que só duas retas, professor? Porque esse aqui tudo é positivo, né? Esse aqui é tudo positivo, a não ser a raiz que é zero. Então, numa das retas eu vou colocar só as raízes. E colocar tudo positivo, porque vai ser o resultado dessas duas aqui. E essa daqui que eu vou fazer lá de baixo, tá? Então, as raízes são o quê? Então, esse aqui é menos 5 sobre 4, né? Menos b sobre a. A outra vai ser o quê? Menos 2 dá 2 sobre 6, que dá 1/3, tá? E a outra vai ser o quê? Menos 6, né? Menos b, menos 6. Então, são as três raízes, menos 6. Então, eu vou colocar, ó, raiz, raiz e raiz. Então, essa daqui está mais à esquerda. Aqui está na direção do menos 6. Aqui está o menos 5/4. E aqui está o 1/3. Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar assim, ó. Então, como eu falei, essa daqui eu vou colocar só as raízes dessas duas, que é o menos 5/4 e o 1/3. Tá aqui, ó. E o resto é tudo mais. Só as raízes, tá? E a de baixo eu vou colocar a raiz dessa daqui, menos 6. Tá aqui, menos 6. E aqui é crescente ou decrescente essa função aqui, x. X coeficiente, x é 1, crescente. Então, ela é assim. Então, aqui é negativo, aqui é mais. Então, aqui vai estar a minha solução. Então, aqui está o menos 6. Aqui está o menos 5/4. E aqui está o 1/3. Certo? Bom, isso daqui tudo pode ser igual a zero. Então, todas as raízes entram. Entra e entra. Essas raízes entram. Beleza? Agora, mais dividido por mais, ou mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Então, ele quer que tudo isso aqui seja o quê? Menor do que zero ou igual a zero. Então, menor do que zero é o menos aqui, ó. E igual a zero é o quê? Esse. Então, a minha solução será o quê? O valor de x pertencente aos reais tá o quê? X seja menor ou igual a menos 6, ou x igual a menos 5/4,
ou x igual a 1/3. Tá? É assim mesmo que a gente põe, não tem nada estranho nisso, é assim, a gente põe ou igual, e ou x menor ou igual a menos 6. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Inequação quociente, inequação produto, a gente vai voltar nisso aqui em várias ocasiões aqui durante o curso, quando a gente falar de função polinomial do segundo grau, que na próxima semana a gente já entra na função polinomial do segundo grau, tá? E daí vai ter um dos momentos, a gente vai falar de inequação produto e quociente de novo, só que com expressões do segundo grau. A gente vai fazer o estudo do sinal da função do segundo grau e vai fazer o inequação produto ou quociente com equações de segundo grau. Só que é muito parecido com o que nós fizemos aqui, né? Nós fizemos aqui uma era essa aqui, né? Que a gente fatorou, né? Ó, a gente fez essa aqui que a gente fatorou e vai ser muito parecido com isso daqui quando a gente for tratar de inequação produto com equação de segundo grau, tá bom? Beleza? Bom, então isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas para vir aqui para o canal, pergunte nos comentários, veja a lista de exercício, tá? Tem uma lista de exercício aqui no Google Drive, vai estar escrito assim, lista de exercícios, função polinomial, são mais de 100 exercícios ali, nem tudo está resolvido, tá? Alguma coisa está resolvido, volta a fazer alguma atualização, mas se você tiver perguntas, pergunta aqui no comentário, professor, qual é o gabarito, qual é não sei o que, vai colocando as perguntas, vai fazendo as demandas aí que, na medida do possível, do que tiver que ser feito, eu vou fazendo e vou disponibilizando para vocês sempre lá no Google Drive, tá bom? Então é isso aí, curtam, mais uma vez curtam, compartilhem, chamem mais gente e aqui tá a playlist de todas as aulas do primeiro ano, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até semana que vem. Bom final de semana.